Desculpa eu ser repetitivo para alguns amigos e amigas que tem aqui, mas talvez outras pessoas não conheçam essa história, que é a história de dois grandes amigos que eu tenho, que é o meu paletó, o Brioso, ele tem 36 anos, e o Azulão tem 34. E o Brioso é um personagem muito legal, né? Um dia a filha do Ricardo Gondim perguntou assim: Carlinhos, como é que você teve essa ideia de conversar com seus paletó? Eu digo: você acha que eu sou louco? Eu vou conversar com o paletó? Eles é que tiveram a ideia de conversar comigo, eu só respondo e tal, mas eles é que conversam comigo. E o Brioso, assim, o Brioso é aquele paletó chato, né? Assim, ele quer ir para culto de formatura, aí ele quer ir para casamento chique, né? Uma vez eu vesti o Brioso, ia ser paraninfo de uma turma do Seminário Presbiteriano Independente de Fortaleza, coloquei essa sandalinha, botei o Brioso, ele: vou não, só vou se for de sapato. Ele não vai de sandália, ele é todo bobão, não quer andar em transporte urbano e tal. E uma vez eu estava falando sobre o Brioso para um grupo de pastores, e o Ricardo Barbosa teve uma sacada interessantíssima: Carlinhos, quando você morrer, você quer estar sepultado com o Brioso ou o Azulão? Eu pensei um pouquinho: cara, quero estar sepultado com o Brioso. Ele: mas por quê? Você gosta mais dele? Acha que vai ficar mais bonito? Eu digo: não, cara, eu quero um dia matar esse desgraçado comigo. Aí eu fui convidado para ir para o Congresso da Aliança Bíblica Universitária em Viçosa, e me deram orientação: Carlinhos, você desce no aeroporto de Confins, espera no aeroporto, vai chegar o Ariovaldo, meu querido amigo e saudoso Robson Cavalcante, ia chegar também e tal. O Mirandinha alugou um carro e leva vocês. Eu fui o primeiro a chegar, desci ali, fiquei naquela parte lá, tinha uma lanchonete, eu sentei aqui numa cadeira, joguei minha mochilinha com o Brioso, não sei por que cargas d'água daquela vez eu levei o Brioso. E ele ficou reclamando, né? Isso não é lugar decente para eu ficar, eu tinha que ter uma cadeira especial para mim, não posso ficar assim no canto e tal, todo reclamando o tempo todo. Fica aí, cara, isso é pedagógico para você, né? Aí o Ariovaldo chegou, quando olhou, disse: cara, aquela mochila é sua? Eu digo: cara, eu não acredito que aquele é o Brioso. Eu digo: eles não se conheciam. Eu fui lá, peguei o Brioso, apresentei, muito prazer e tal, eles se abraçaram. Aí o Ariovaldo tomou o Brioso da minha mão e disse assim: Carlinhos, vou tocar fogo desse danado, você nunca mais vai ver esse danado. Quando ele disse isso, eu agarrei o Brioso: vai não, cara. Ou seja, eu descobri naquele momento que eu teria coragem de, morrendo, sepultar o Brioso comigo, mas enquanto vivendo, não tenho coragem de matar o danado. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Que Brioso tem aí dentro de você, meu querido e minha querida, que precisa de sepultamento, né? E acho que o Brioso não é a tentação, né, pelo dinheiro. Acho que não. Acho que é fama, prestígio, poder, né, acumulação de bens. São essas coisas que fascinam, que encantam, né? Que de fato, para arrancar e tirar é muito difícil, não é tão fácil assim. Salomão foi o cara até Jesus aparecer, gente. Salomão era o cara. Depois que Jesus apareceu, acabou a história do Salomão. Jesus diz: olha as aves do céu, os lírios do campo. E olha para o Salomão, aí diz assim: o Salomão não acrescentou um palmo à vida. Que Jesus está dizendo assim: tem muita coisa que ele deveria ter sepultado, coitado. Às vezes, quando você fala assim: eu sou filho do rei, aí eu fico olhando, presta atenção quando alguém diz que é filho do rei. Observa que a descrição subsequente, em geral, tem a ver com monarquia, que é um negócio super complicado. Tem a ver com um rei que domina, que explora, né? Vamos chamar Jesus de rei, tudo bem, mas com arquétipos invertidos. Os últimos são os primeiros são os últimos, os maiores são menores. Tem esperança para mim, os menores são maiores, né? Tem esperança, né? As crianças que não pagam a conta são prioridade. Os pobres são abraçados não só porque o pobre precisa, é porque andando com ele eu posso entender melhor as categorias do Evangelho. Eu posso compreender o Evangelho com categorias que tem a ver com a simplicidade, com a vida em si mesma, porque quando você se aproxima do pobre, ele não tem conta bancária, não tem título, ele não tem imagem pública, só é o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. E aí quando Jesus diz assim: eu estive nu, você me visitou, estava preso, você foi estar comigo, o que Jesus está dizendo não é que todas essas pessoas na cadeia e que estão nessa condição são salvas. Jesus está descrevendo quem se aproximou dessas pessoas. O que Jesus está dizendo: isso é um critério para eu perceber que você é meu seguidor, é tanto que você não se aproximou por causa
causa da conta bancária, você não se aproximou dele por causa da imagem pública, você não se aproximou porque ele era um cara que tinha título, você se aproximou porque você é alguém que tem a dignidade de olhar para o outro sem cifrão na testa, de olhar para o outro como um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Eu fui pastor numa igreja lá em Fortaleza, e geralmente o dia que eu mais atendia pessoas era dia de terça-feira. Aí numa terça-feira, já era próximo da hora do almoço, a mocinha que fazia lá a agenda de pessoas que chegavam, disse assim: pastor Carlinhos, tem uma senhora aí que queria falar com você, mas ela pediu para não dizer o nome, e perguntou se o senhor podia atendê-la. Aí eu digo: tem mais alguém? Ela disse: não, tem não. Então manda entrar. Aí quando abriu a porta era a Dinha, minha esposa. Bom dia, pastor. Disse: bom dia, irmã. Achei que ela estava brincando. Aí ela entrou, eu digo: sente-se. Aí ela sentou-se. E o que é que a senhora queria falar? Eu queria falar sobre o meu marido. Sobre o seu marido? E ela começou a falar sobre o marido dela. Aí eu: não, mas é o seguinte, é porque, peraí, eu sei que o senhor é amigo dele, mas não defenda não, fica aí na sua. E ela foi falando do cara. Ela falou de tal maneira que chegou no momento, claro, que o meu papel aí como pastor não é dizer se separa, não separa, se casa ou não casa, os dois é que tem que dizer se casa ou não casa. Eu fico do lado de cá só levantando as perguntas que eu acho que são relevantes para ajudar as pessoas nas suas reflexões e nas suas decisões da vida. Então não era meu papel dizer abandona esse homem, né? Então, como não era meu papel, eu percebi também que se eu dissesse isso, o cara do lado de cá que estaria perdendo na negociação. Então não falei, fiquei na minha, né? E ela xingou o cara à vontade, né? Quando ela acabou, eu disse: eu geralmente faço o maior esforço, e vou fazer nesse caso especialmente, eu tento manter a confidencialidade daquilo que eu escuto, mas se a senhora me autorizar, eu converso com o seu marido. A senhora autoriza? Não, eu vim conversar com o senhor porque vocês são assim muito amiguinhos, eu vim para você exatamente conversar com ele. Tá bom, fomos para casa, acho que não lembro exatamente quantos dias, eu me lembro que era um domingo à noite, terminou o culto, eu me lembrei da cena, caramba, e ela estava assim, eu me aproximei: e aí, irmã, que isso, você nunca me chama de irmã? Aí eu disse: não, lembra aquele dia que você chegou lá querendo conversar com o pastor? Eu fiquei tratando, tá, lembro. Eu disse: não, eu só queria lhe fazer uma pergunta, como é que está seu marido? Aí ela disse: depois que o senhor conversou com ele, olha, melhorou um bocado, né? Até então, eu achava que ela estava me ajudando a sepultar esses papéis, né? Eu dizia: ela está me ajudando a sepultar esses papéis, são apenas papéis. Depois eu descobri que mesmo a minha singularidade, não resgatada pelo Jesus Cristo de Nazaré, é também imperfeita e precisa de resgate. Precisa de transformação profunda. Por algum tempo eu quase que me percebia humanista nessa reflexão, porque eu valorizava muito a singularidade, a sua composição genética, e mesmo entendendo a sua composição genética, o seu núcleo básico, o mistério do ser que está aí dentro da sua existência, essa fonte mais profunda que a Bíblia diz o maligno não toca, mesmo entendendo esse espaço de habitação de Deus, esse espaço de habitação do Espírito Santo, mesmo entendendo essa concretude da vida e da existência, ela está contaminada pelo mal e pelo pecado e precisa ser resgatada, né? Então, se você me pergunta assim: Carlinhos, você como paciente terminal, contando essas histórias engraçadinhas para a gente, o que é que você diria mais? Estou quase morrendo, né? Deixa eu dizer de última hora, né? Então, deixa eu dizer para você: seja um seguidor e uma seguidora do Jesus de Nazaré.